nossa aula hoje é sobre o crime de prevaricação. É um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. E a base desse crime, a tipificação, vai estar ali no artigo 319 do Código Penal. Para fins penais, funcionário público é toda pessoa que exerce um cargo, um emprego, uma função pública, seja temporariamente ou seja sem remuneração. Terceirizado, estagiário, mesário na época de eleição, ali todos são considerados funcionário público para os fins do crime de prevaricação. Eu vou ler para vocês a tipificação desse crime aqui, ok? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Quando a gente fala retardar, esse atraso ele é indevido, ele não é justificável. Então, a pessoa fez o quê? De propósito. Ela deixa de praticar indevidamente o ato de ofício, ela foi omissa completamente com aquele dever dela de estar ali e ela ter que cumprir em favor daquela pessoa porque ela representa o Estado. Ok? E quando praticá-lo contra a disposição expressa, é um desrespeito à lei, porque está ali caracterizado na lei. Praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse. Errado. O interesse a gente pode entender como algo profissional, social, político. Quando a gente fala já do sentimento pessoal, a gente pode falar de ciúmes, raiva, orgulho, inveja, enfim. Se tem um interesse ou sentimento pessoal, aqui não vai ter assunto a respeito de vantagem, dinheiro, isso a gente vê na corrupção passiva. Aqui na prevaricação, é realmente o interesse e o sentimento pessoal. Ele não vai estar no cargo, ele já está no cargo, ou na função, ou no emprego, quando ele pratica esse crime. Temporário, remunerado ou não, nesse momento, aí se enquadra perfeitamente no funcionário público. Elementos do crime. Subjetivo, apenas o funcionário público. A conduta é retardar, deixar de praticar ou agir contra a lei. O dolo específico, aqui, não vai admitir a modalidade culposa, é dolosa. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. O crime é de ação pública incondicionada. O Ministério Público oferece a denúncia, mesmo que a vítima não queira. Sem precisar da vontade da vítima, o Ministério Público pode realizar a denúncia. Lembrando que prevaricação não vai tratar de vantagem nem de dinheiro. A prevaricação ela pode ser própria e imprópria. Artigo 319 do Código Penal, a gente vai ver ali o que dá a indicação da própria. Exemplo, um fiscal, ele deixa de cumprir o dever de multar para evitar conflito com alguém que ele ou ela julga ser influente. Aí tem um interesse. E o erro ali não é ele que decide pelo que ele sente ou pelo seu próprio interesse, como foi aqui a situação que eu coloquei para vocês. O interesse é do Estado. Então, tem que multar independente dessa pessoa ser influente ou não. Exercer ali seu papel como funcionário público. A imprópria, artigo 309 do Código Penal. O diretor penitenciário e ou o agente público que vê o preso usando um celular sem autorização e nada faz. Isso caracteriza omissão funcional. Se enquadra aqui na prevaricação imprópria. É importante não confundir o crime de prevaricação com o crime de corrupção passiva. Eu vou ler aqui o artigo 317, caput do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Veja bem, na prevaricação, eu expliquei para vocês que a pessoa já tinha que estar ali naquele momento no cargo, na função, no emprego, concursado, enfim, já tomado posse para que seja prevaricação, crime de prevaricação. Aqui, na corrupção passiva, a pessoa ela pode, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la. Aqui fala antes de assumir a função. Então, já tem essa diferença. E qual é a outra diferença que é muito clara? É a vantagem. Essa vantagem pode ser aqui na corrupção passiva, financeira, sexual, enfim,
qualquer possibilidade de vantagem. O crime de prevaricação, ele se diferencia da corrupção passiva em alguns detalhes. Quando você vê falando a respeito de vantagem, seja financeira, material, sexual, já entenda que é corrupção passiva e não prevaricação. A prevaricação, ela vai ter o interesse e o sentimento pessoal. Outro detalhe que diferencia é que a pessoa passou no concurso público, não assumiu ainda. Ela pode realizar a corrupção passiva antes de assumir o cargo, antes de tomar posse. Entretanto, na prevaricação, a pessoa já está ali, seja temporariamente, já está ali assumindo aquele cargo, aquela função, aquele emprego, já é concursado, já está empossado ali. Então, não esqueça desse detalhe, que eu já repeti para vocês, que é para focar aí. Na prevaricação, o agente ele age de forma espontânea, sem influência de terceiros. Esse detalhe também é relevante para que você entenda numa prova. Existe a corrupção passiva privilegiada, que fica no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Importante a gente não confundir com a prevaricação, porque aqui, nessa privilegiada, a pessoa não leva vantagem, a pessoa não ganha nada e, enfim, ela simplesmente faz um favor ou é influenciada e realiza aquilo que vem em desencontro com o interesse do Estado, mas não vai se enquadrar na prevaricação porque ali não tem interesse e não tem sentimento pessoal. Tudo de bom para vocês.